Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma grande parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, São Lucas traz a mesma parábola que Jesus Cristo conta no Evangelho de São Mateus. Mas São Lucas ele traz algumas realidades um pouco diferentes, onde ele traz alguns elementos que nos podem ajudar a compreender aquilo que São Lucas ele está querendo dizer a cada um de nós e ensinar através das palavras de Jesus Cristo. Quando nós vemos, Jesus ele conta essa parábola, onde aí há 4 coisas diferentes, 4 solos diferentes. A beira do caminho, o terreno com pedras, o terreno com espinho e a terra boa. Essas são a imagem dos 4 tipos de cristãos, dos 4 tipos de discípulos que existem dentro da igreja. Discípulos que precisam ir crescendo e amadurecendo para alcançar essa maturidade, para ser terra boa, para adquirir a capacidade de perseverança. Essas 4 formas de viver o cristianismo, ou podemos dizer esses 4 tipos de cristãos, representam também esse degrau de amadurecimento, onde nós vamos cada vez mais adentrando nesse segmento, onde nós vamos cuidando desse solo e principalmente desta semente que é lançada em nós. Por isso que nós vemos, quando Jesus Cristo conta que o semeador saiu para semear a semente, enquanto semeava, as primeiras sementes caíram à beira do caminho. Veja que essa semente que caiu à beira do caminho, como o próprio Cristo vai dizer, é a palavra de Deus. Essa palavra que toca no mais profundo da nossa alma, mas somente se nós permitirmos que essa palavra ela toque, porque Deus ele não faz nada por obrigação, mas é sempre uma atitude de correspondência. Por isso, nós vemos que Jesus Cristo ele vai dizer ali que à beira do caminho, os pássaros vêm e comem.
Depois que ele vai explicar, ele vai dizer que as que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Veja, esse primeiro tipo de cristão é aquele que vive segundo as suas próprias paixões. Por isso que o demônio, o diabo, ele vem e começa a lançar tentações para inflamar essas paixões. Porque inflamando essas paixões, o ser humano ele começa a fraquejar na sua caminhada. E fraquejando na sua caminhada, ele vai realmente desistindo, desanimando. E aí o demônio vem e arranca a palavra de Deus do coração deles. E eles não são capazes de crescer na fé para acreditar em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo e receber a salvação, ter essa experiência da salvação com o próprio Cristo. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado, porque cada um tem um processo, mas nós precisamos perceber se nós estamos colocando a nossa semente à beira do caminho. Estamos colocando a palavra de Deus num lugar que não tem importância na nossa vida. Depois vem o terreno cheio de pedras, porque assim Jesus vai dizer, ali essa semente ela vai ser lançada, ela brota, mas porque não havia umidade, essa semente ela começa a queimar e ela não subsiste, porque ela não tem alimento suficiente para permanecer viva. E assim nós vemos, né? Porque o segundo tipo de cristão é aquele que está sempre arrastado pelo sentimentalismo. Esse já teve um encontro com a palavra de Deus. Ele já começa a colocar em prática algumas coisas, mas como ele está sempre voltado para o sentimentalismo, ele fica sempre à procura de experiências. Ele fica sempre à procura de sentir coisas para reforçar a sua fé. E quando ele fica buscando sentir coisas, ele começa a fraquejar, ele começa a desistir. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que nesse lugar não havia umidade. Umidade é a água, é o símbolo da graça divina. Porque aquele que vive de sentimentos, do sentimentalismo, esse não confia na graça. Ele se fecha totalmente às suas próprias forças e é incapaz de permanecer na caminhada. E como o próprio Cristo diz, eles acolhem com alegria, mas veja, acolhe com uma euforia sentimental, emocional. Mas como não tem raízes profundas, vem logo a tentação e faz com que eles desistam. Depois vem o terreno com espinhos, onde ali o próprio Cristo ele vai dizer que a semente que é lançada em meio dos espinhos, os espinhos crescem juntos com a semente. E crescendo junto com a semente, ela vai sufocando, os espinhos vão sufocando essa semente e não permitindo com que ela dê frutos. Ela até permanece um pouco na caminhada, mas ela tem muita dificuldade de realmente viver uma experiência com Deus, porque os espinhos eles são um símbolo do pecado, um símbolo daquilo que é a vida de pecado, a vida dos vícios, onde esses vícios eles vão corrompendo a nossa vida interior. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado, porque às vezes nós podemos permanecer na caminhada por muito tempo e não cuidando dos vícios, não cuidando desses espinhos, desses pecados. E esses pecados eles vão fazendo com que a nossa consciência seja cada vez mais relaxada. E assim, quanto mais nós relaxamos na nossa consciência, na nossa capacidade de entender aquilo que é a nossa vida e o propósito de Deus para cada um de nós, mais nós temos dificuldade
de corresponder ao chamado de Deus para a nossa vida. Por isso que nós vemos Jesus Cristo nos exortando sobre esta realidade, porque não basta perseverar, estar no caminho, porque quando nós estamos no caminho alimentando pecados, nós infelizmente vamos permitindo com que nós, em vez de servir a obra de Deus, começaremos a se servir da obra de Deus. E aqui está o grande perigo. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer que aqui caiu no meio dos espinhos são os que ouvem a palavra, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Veja que essas buscas de riquezas, de prazeres, tudo isso tem a ver com o pecado que a gente, ou o vício que a gente vai cultivando dentro de nós. Por isso que Jesus Cristo, ele vai nos chamar à reflexão sobre a nossa vida, para que nós possamos nos perceber em um desses solos, para que possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido, para que possamos amadurecer e se tornar uma terra boa que nos proporciona dar muitos frutos, frutos de salvação para o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.